Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, Santo Guerreiro. Estive lá na igreja de São Sebastião, estou mostrando imagens aí, né? Sem dúvida, uma emoção muito grande de todos os fiéis pelo momento de fé e que o Rio de Janeiro está precisando de muita paz. Então a gente pediu para o São Sebastião dar essa força para a gente também. Vamos lá, vamos falar do grande clássico, porque houve uma reviravolta tremenda, né? Por volta de 5h30 da tarde, 5h40, o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que, depois de uma reunião do presidente Ibap com José Boto, com o Felipe Luiz, o Flamengo vai colocar força máxima contra o Vasco da Gama. E é um negócio interessante para contar, que eu vim acompanhando com o Marcelo Viana, diretor de competições da federação, a venda antecipada de ingressos estava em 29.836, um número assim. E depois que veio a notícia que o Flamengo colocaria força máxima, já soltou para 32 mil ingressos. Então vamos ter aí um grande público no Maracanã. É evidente que o Felipe Luiz, lógico, ele vai olhar quem está melhor, quem tem condições de começar jogando, quem pode jogar um tempo inteiro, quem pode jogar um jogo inteiro. Então tudo isso até porque a temporada é longa, não adianta querer estourar agora um jogador, né? O Flamengo tem um baita de um elenco, o Vasco sabe disso e por esse motivo vamos ter um grande jogo nesta próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Deixa eu falar da Bara, a Bara Auto Center, uma loja sensacional na Tijuca. Tem tudo para o seu carro, só não faz lanternagem e pintura, acessórios Auto Center, ar-condicionado, há 43 anos no mercado. Tudo que o seu carro precisa você encontra na Bara Auto Center. É ali na Campos Sales, número 16, no início da Campos Sales, né? Ali na Tijuca, na Doc Lobo, senta na Campos Sales, logo à sua direita, representante Bosch também. Fale lá com meu amigo Júnior, com o Toninho. A Monique está lá na recepção, Anselmo, Thiago, Célio, que timaço de grandes mecânicos também. O ar-condicionado do seu carro está pifando, não tá gelando, leva lá para o meu amigo Thiago fazer aquela revisão para você, né? Para o Célio, para o Anselmo, fazer sem dúvida aquele trabalho maravilhoso. E seu ar-condicionado vai sair funcionando, você vai trocar pneu, você vai trocar cano de descarga, o limpador, né, do para-brisa, que é muito importante, periodicamente a gente tem que trocar, tá tudo lá na Bara Auto Center. Vamos falar do treinamento do Vasco, porque o time então, independente do que o Flamengo iria fazer, tem que entrar em campo e fazer bonito, né? Então, o técnico Fernando Diniz levou o time para campo, já montando, visando o jogo de amanhã com o Flamengo. O Rayan está fora, eu já vou falar sobre a situação do Rayan, está sendo negociado, e ele não participou do treino nem de ontem, nem de hoje, e o GB foi quem treinou no ataque ao lado do Andrés Gomes na vaga aí do Rayan. Então o Vasco da Gama, para esse jogo com o Flamengo, vai de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, o GB, ou até mesmo o David, vamos ver o que o Fernando Diniz vai montar, e o Andrés Gomes. Então é esse aí o time do Vasco, que o torcedor já está acostumado, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, no meio campo Barros, o Thiago Mendes, o Coutinho, o Nuno, agora o GB, porque o Rayan está fora, e mais o Andrés Gomes passa por aí a escalação do Vasco para o grande clássico com o Flamengo. É evidente, independente da situação do Flamengo, se está na zona de rebaixamento, se precisa ganhar ou não, se vai colocar força máxima, o Vasco tem que fazer o jogo dele. O Vasco tem que ganhar
a partida, somar os pontos, garantir a classificação para a parte final do Campeonato Carioca. Então, como diria, o problema do Flamengo é do Flamengo, o problema do Vasco é jogar e buscar a vitória. O Flamengo tem um grande time, é evidente, a gente não pode dizer que não tem um time que ganhou Libertadores, um time que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca, né? Participou do Mundial de Clubes, participou do torneio intercontinental da FIFA, participou com desenvoltura também da Copa do Brasil, não chegou para decidir, mas tem um elenco sensacional. Então o Vasco sabe que terá um grande jogo pela frente, independente do Vasco estar melhor preparado do que o Flamengo. Vamos falar a respeito de venda e de compra, né? Porque nas últimas horas a imprensa argentina deu grande destaque ao Vasco na contratação do colombiano Marino Inestrosa por 6 milhões de dólares, 32, né, milhões de reais, 32 milhões, enquanto que o Boca Juniors da Argentina pagaria 5 milhões de dólares por 100%. O Vasco comprou 80% por 6 milhões de dólares. E o Vasco deu ao Nacional, o Atlético Nacional, vantagens maiores, como 20% dos direitos, e numa venda futura pega o Atlético 1 milhão e 200 mil dólares, no Boca seria 200 mil dólares. Então ficou muito interessante para o time colombiano. Inestrosa tem 23 anos, ele nasceu no dia 8 de julho de 2002, ele é de Cali, na Colômbia, tem 1,70 m, 60 quilos. Andei vendo alguns lances dele, alguns gols de muita habilidade, de drible fácil, coloca o companheiro na cara do gol com muita facilidade também. Tomara que consiga repetir tudo isso que faz na outra equipe, no Vasco da Gama. E o atacante Brenner, o Vasco e a Udinese já teriam se entendido, né? Agora é sacramentar o negócio para que o Brenner possa se apresentar nas próximas horas ao Vasco da Gama. E o Ryan? Bem, a situação do Ryan, a informação durante o dia que o Newcastle chegou até procurar o Vasco da Gama, mas a negociação evoluiu, foi com o Bournemouth, né, lá da Inglaterra, por 35 milhões de euros. O clube inglês dando as garantias ao Vasco da Gama. Vasco, nessa venda de 220 milhões, o Vasco fica com algo em torno de 175, 180 milhões, ou 70%, outra parte é da família do Ryan, segundo informações, e o Ryan vai ter um contrato aí de 5 anos extremamente interessante, trocando em miúdos para vocês, já 3 milhões e 600 mil reais por mês é o que deve acontecer com o Ryan aí nos próximos 5 anos. Aos 19 anos é um baita contrato. Ele tem o biotipo do atacante que a Europa gosta, grande, forte, perna esquerda, chuta forte, e vai para um time que é chamado de trampolim para as grandes equipes da Europa. Vai ter tempo de jogar, de se adaptar, de ser visto, né, e de se valorizar. Então, vamos ver como que o Vasco faz essa negociação, se fica com alguma parte, algum percentual do Ryan numa venda futura, a não ser aquele mecanismo de formador do atleta. E aí, o que você achou? Comente aqui. Você acha que está bem vendido, não está bem vendido, está certo? O que você acha do clássico, Flamengo com força máxima? O que você acha? Deixe o seu nome, seu comentário aqui embaixo, é importante. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho. Repito, não paga rigorosamente nada. Passe esse vídeo para outras pessoas, né? O link, ou gente, se inscreve lá no canal do Wellington Campos, dá aquela força. Ele não dá opinião não, ele traz notícia. Então, eu acho que é uma maneira de fazer os vídeos que vocês gostam. Me ajuda aí? Então uma ótima quarta-feira. Amanhã
E foi, sem dúvida, uma grande terça-feira, dia de São Sebastião para todos nós. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.